Bom, antes de nós lermos, eu queria falar sobre esse tema, sacerdócio real. Nós vamos ter muitas oportunidades, né, de falar sobre esse tema. E esse tema surgiu também, como ano passado, do Congresso da Fiel. Ano retrasado fui no Congresso da Fiel e o tema lá foi a respeito da igreja, que igreja é importante, a importância da igreja. E neste ano também, agora é ano passado, né? Ano retrasado foi a igreja importante. Ano passado foi sacerdócio real. E eu coloquei aqui como resumo, né, no boletim também, e quero ler para os irmãos, essa ideia, que é a maravilhosa possibilidade que Deus nos dá estou lendo no lugar errado. Que é qual o propósito que fomos criados. Fomos criados e fomos trazidos para perto de Deus como um reino de sacerdotes. Fomos criados para a conexão, relacionamento, intimidade e proximidade de Deus. Essa é a ideia de sacerdócio real, né? É pensar um pouquinho sobre esse objetivo para o qual nós somos criados, desde o início. E hoje nós podemos também andar conforme este propósito. 1 Pedro 2,9 é o texto base, que diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse será o tema que nós vamos desenvolver neste ano, tema sacerdócio real. Nós temos já a proximidade do aniversário da nossa igreja e nós teremos duas programações. Um domingo, que eu acredito que é o segundo domingo de fevereiro, nós teremos aqui o pastor Mateus de Apiaí e o conjunto de Apiaí, aqueles irmãos que tocam lá na igreja. No outro final de semana é o acampamento, então nós não vamos ter uma programação especial aqui de aniversário. E no último domingo do mês de fevereiro, eu convidei o pastor Luiz Henrique Filho, Igreja Presbiteriana de Tietê. Ele estudou comigo no seminário lá em 1800 e pouco. Ele é um pastor que também é escritor, uma pessoa muito, vocês vão gostar muito dele, da forma que ele tem, né? Muito amigo, muito amoroso. Então nós vamos ter nesse último domingo a participação do pastor Luiz Henrique Filho e os grupos da igreja. Eu coloquei os grupos porque aí eu quero pedir para os irmãos aí verem o que podem fazer, né? Se alguém quiser apresentar, se o grupo de louvor reunir algumas pessoas para tocar, a gente vai conversar, tem um tempinho ainda para a gente fazer isso, no último domingo de fevereiro. Vamos fazer a nossa leitura então? Salmo 37, versos de 1 a 5. Não vai ser apenas uma exposição desse texto, mas nós vamos continuar falando do tema que nós temos dito a respeito do ano novo, o ano novo feliz, o ano novo com objetivo real, perfeito, o ano novo na presença do Senhor, e principalmente um ano novo que seja cheio de esperança. Essa palavra, ela faz parte da vida do cristão, esperança. Mais do que qualquer pessoa, nós somos um povo de esperança. Eu vou fazer a leitura, Salmo 37, de 1 a 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos em torno da Tua palavra. Senhor Deus, venha falar conosco, iluminando os nossos corações e principalmente renovando a nossa confiança, a nossa paz no Senhor e nos fortalecendo para as batalhas, para
aquilo que nós precisamos realizar, Deus, nesse novo ano. Oramos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem diz que nós não vamos apenas nos reter a ela, mas eu gostaria nesse início falar um pouquinho aqui do texto. Ela é muito oportuna para os dias de hoje, né? A gente vê muita pessoa indignada por causa de problemas, por causa de política, por causa de tantas coisas por aí que os irmãos sabem, né? Não preciso ficar falando. E o que o texto diz? Não te indignes, não vai ficar irritado, não vai ficar desesperado. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Essa parte que é interessante, que muita indignação esconde por trás uma inveja. Eu queria estar ali, mas eu não estou. Então, eu, de certa forma, estou indignado, né? Porque o outro está. Por que nós não devemos ficar dessa forma? Pois eles, em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Deus é o justo juiz, é aquele que tem nas mãos o poder, é aquele que, no momento certo, faz com que o ímpio venha a murchar. Enquanto que nós devemos confiar e permanecer na justiça, e assim nós vamos prosperar. Nossa parte, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Só isso, confia e faz. Faça o que você tem que fazer, o que você deve fazer. E descanse, confie no Senhor. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. Se em alguns momentos nós não podemos estar felizes com a situação, com o momento em que vivemos, ele diz, agrade-se no Senhor. Satisfaça no Senhor, nessa esperança da glória do Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Propósito pelo qual nós somos criados, para ser trazidos para perto de Deus, como um reino de sacerdotes. E o texto diz que nós devemos confiar no Senhor, entregar nosso caminho ao Senhor. Nós estamos falando a respeito de um novo ano como um tempo de reconstrução. Isso é muito maravilhoso, a reconstrução, a renovação. Imagine se a gente não tivesse essa renovação no sentido do nosso cansaço, né? Às vezes a gente chega no final do dia, você está muito cansado, e você, quando dorme, aquele sono gostoso, aquele sono bom, você acorda renovado, forte. Às vezes nós estamos com fraqueza, com fome, e aí nós nos alimentamos, já nos sentimos bem. Assim também é a nossa vida espiritual, assim também é a nossa vida no sentido emocional, pois tudo se renova. Quem não passou por um momento de tristeza e acha que não dá até mais, né? Parece que só vai piorar. Mas de repente, aquele coração vai se transformando e aquela tristeza até passa. Você fala, mas eu não estava triste? Você esquece. Espiritualmente, nós passamos por momentos tristes, de pecado, de afastamento de Deus, mas Deus vem com a sua misericórdia que se renova cada manhã, e assim brota no nosso coração a bondade, dirige o nosso caminho para as coisas boas, e a gente nem lembra mais, nem quer mais praticar aquilo que é mal. Mas falando sobre esperança, irmãos, nós devemos cultivar a esperança é algo importante. Alguém diz que nós, enquanto há vida, há esperança, né? Mas essa frase eu gosto de invertê-la e dizer, enquanto há esperança, há vida, porque é ao contrário mesmo. O que nos move a vida? É esperar, saber que nós temos esperança.
E a palavra esperança na Bíblia ela é diferente da esperança do mundo. O mundo fala, eu tenho esperança, eu creio que eu vou ganhar na loteria, eu creio que eu vou passar de ano. É uma esperança muito vazia, né? Muito frágil. Mas nós temos uma esperança que ela é uma fé para o futuro. Eu creio, eu espero em Deus. É uma esperança tão firme que nós já nos alegramos nela, nós já podemos comemorar. Está vencida. Alguns jogadores comemoraram a vitória da Copa antes de ganhar, né? Não adianta comemorar antes. No mundo, não. Você não sabe o que vai acontecer. Mas nós podemos comemorar a nossa vitória antes mesmo dela, antes desse momento chegar. Porque nós sabemos que nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus, baseados nas promessas de Deus, que não falham, no poder de Deus, que não é limitado. Então nós temos uma esperança que nos alegra. E baseado na esperança, nós podemos sim entender que podemos crer no futuro, podemos estar diante das situações com alegria. O cristão, ele vive e ele pode descansar no seu futuro, porque ele sabe que o futuro pertence a Deus. Ele sabe que Deus está adiante, tanto materialmente como espiritualmente, e nós podemos sim descansar no Senhor. Lloyd Ogilvie disse: o sinal seguro que temos um relacionamento autêntico com Deus é que cremos mais no futuro do que no passado. Para os erros do passado, Ele oferece-nos o perdão e a habilidade de esquecer. Para os nossos amanhãs, Ele nos dá a dádiva da expectação e da emoção. Então, o povo de Deus, o cristão autêntico, ele crê mais no futuro do que no passado. Ele crê mais no futuro eterno do que até mesmo no futuro próximo, porque ele descansa no Senhor. Esse futuro, essa promessa de Deus para o futuro, é para nós oxigênio, né? Respiração, e nós podemos assim descansar. Esse mesmo escritor fez uma pergunta: existe razões plausíveis para estar abatido, para alguém estar abatido? E a resposta é: só duas razões que temos para estar abatido. Ou se não somos convertidos, ou se mesmo convertidos, estamos em estado de pecado. Fora isso, irmãos, não existe razão para estarmos abatidos, porque nós trazemos essa esperança, a fé, a confiança no Senhor. Não estou dizendo que nós não vamos nos abater por problemas, por dificuldades, por decepções, mas nós, diante dessas situações, nós ficamos apenas por um momento assim abatidos, e logo recobramos o ânimo, porque a nossa esperança está no Senhor. Qual é a nossa esperança para o próximo ano? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Nossa esperança deve ser mais do que a esperança do próprio mundo. A nossa esperança deve ser em termos uma oportunidade nova para servir a Deus, para adorar a Deus, para andar nos caminhos de Deus. E a Bíblia fala que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus tem as demais coisas são acrescentadas. Quando nós temos Deus, as demais coisas vão ser direcionadas também da mesma forma. Deus não vai nos desamparar. O problema, irmãos, é que nós às vezes somos como o mundo e vivemos falsa esperança. Duas falsas esperanças: a falsa esperança das realizações e a falsa esperança dos bens materiais. Nós devemos entender que estas realmente não nos levam a nada. Queremos realizações, não é? Tem até a musiquinha que tudo se realize no ano que vai nascer. Queremos que as coisas aconteçam, as portas se abram. Mas
não é disso que nós nos movemos. Quanto à questão do dinheiro, sabemos a importância do dinheiro para o sustento, sabemos também a alegria ou o prazer do conforto de ter mais dinheiro, mas essa também não pode ser a nossa esperança. Por que eu digo isso, irmãos? Porque são esperanças que não vão alimentar o nosso coração da forma correta, mas vão se tornar em ídolos para o nosso coração. Nós precisamos de sustento, nós precisamos de realizações, mas nós não podemos alimentar o nosso coração, a nossa alma com essas coisas. Pelo contrário, elas vão criar e gerar um vazio na alma. Eu falei alguma vez aqui sobre isso, sobre a questão tanto dos bens materiais como da posição, que são coisas que trazem um alívio, um prazer tão momentâneo. Nós nos acostumamos e nos tornamos dependentes daquilo. É como alguém que bebe uma bebida e ele se satisfaz com um copo, e depois ele precisa de 3, 5 copos, depois ele precisa de mais e mais, e nunca vai estar satisfeito. Você pensa em uma pessoa muito rica e você imagina, nossa, essa pessoa deve ser muito mais feliz que eu, mas pelo contrário, essa pessoa ela já se acostumou com o luxo. Se ela perder esse luxo, ela vai sofrer muito mais do que nós, que nunca experimentamos certos luxos. Posição, né? A pessoa se torna uma pessoa líder de alguma coisa, mas ela já está almejando outro cargo superior. Em todo nível, né? Infelizmente, até na igreja, alguns querem mais cargos e mais cargos. Nossa esperança não está nessas coisas, mas nós estamos e esperamos no Senhor. Verendo Hernandes disse que o cristianismo é a religião da esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido, mas marchamos para uma glória eterna. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. A esperança viva, a esperança que alimenta a nossa alma. O que mais que a gente almeja para um ano bom, se não paz? Quando a gente fala paz, devemos incluir a paz com o próximo e a paz com Deus. Mas, em primeiro lugar, a paz com Deus. Porque é dele que dependemos. E para ter paz com Deus, como nós aprendemos hoje cedo, nós devemos viver uma vida de obediência, uma vida de relacionamento com o Senhor. Ser esse sacerdote real, viver e agradar ao Senhor e buscar a presença do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Se há uma palavra que nós podemos trazer resumidamente para nós nessa noite, é essa: confie no Senhor e faz o bem. E eu quero concluir dizendo aquilo que eu falei já algumas vezes, em relação a crer na mudança e acreditar que ela pode ser, nesse momento, um momento muito propício, um novo ano. É tempo de planejar, é tempo de gastar tempo planejando o que vai acontecer na minha vida, o que vai acontecer na sua vida nesse próximo ano. Qual é a expectativa que você tem em relação à sua vida? E eu digo espiritual, e aí inclui todas as demais coisas, porque o crente, ele precisa desenvolver na sua vida particular, no seu trabalho, nas suas finanças, em tudo. Quais são os planos que nós temos para nós? Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós vamos obter os mesmos resultados. E o que você não gostou de resultados que você obteve? É uma oportunidade que a gente tem de pensar nisso, né? Fazer o tal do balanço. Qual foi o resultado que não deu certo, que não foi bom? Não precisa continuar dessa forma. Você pode mudar isso pela orientação, pelo cuidado de Deus. E que nós possamos compreender que esse ano bom é um ano mais e mais na presença do Senhor. Parece uma frase tão
tão comum, mas é algo que nós precisamos almejar. E dia a dia nós podemos crescer dessa forma. Para cultivar a esperança, irmãos, nós precisamos esperar em Deus. Nós precisamos ter Deus como o alvo, algo que nós almejamos na presença do Senhor. E eu acredito que começa muito aí o problema. Nós temos falado isso desde quarta-feira. O nosso desejo pelo Senhor, pela presença do Senhor. Estamos tão distraídos com as coisas desse mundo, as nossas responsabilidades, e são responsabilidades, nós não podemos deixá-la, né? Temos que trabalhar, temos que fazer tantas coisas, mas essas responsabilidades para agora não podem nos fazer esquecer das nossas responsabilidades eternas, do nosso caminhar eterno, para onde nós estamos indo. Saber para onde você está indo é muito importante. Direção é mais importante do que estado, né? Como você está hoje? Você pode estar bem longe de algum lugar. O problema não é onde você está, o problema é para onde que você está indo. Se você está parado, aí já é problema. Mas se você tem um senso de direção, mesmo que devagar, né, nós vamos alcançar muitas coisas, nós vamos chegar muito mais longe do que nós podemos imaginar, porque Deus assim age e cuida das nossas vidas. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.